Graças a Deus. Recording is on. Ok, gente. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela para que a gravação do JITS fique boa, porque senão o que vai acontecer é que vai ficar só eu falando e não vai ter tela para ser... E essas gravações dessa aula é importante para vocês poderem fazer uma revisão aqui. Ok, voltando aqui. Então, só para ficar aqui gravado, o que vocês precisam entregar hoje é esse Paulo Mendes aqui. Essas traduções aqui, eu não sei se vocês notaram, deixa eu mostrar aqui para vocês. O que eu fiz? Eu peguei do Futato, capítulo 20, somente a letra G dos exercícios com os 3 textos que estão lá. Do capítulo 21, eu peguei 3 textos também, que é a letra F do Futato, e vocês terão, se vocês tiverem alguma dúvida, aquele material que eu deixei para vocês na tela, lá na plataforma, ela pode ajudar vocês o vocabulário está todo lá. E o capítulo 24, que foi o material que eu usei como material da semana passada. Hoje, a gente vai trabalhar com o verbo cal no infinitivo. Eu queria saber, vocês estão vendo bem aqui? Então, vamos... Pode aumentar um pouquinho? Deixa eu ver se... se eu até consigo aumentar, mas o problema de aumentar é que eu vou perder um recurso aqui. Mas não tem problema, vamos aumentar aqui. Melhorou? Melhorou. Aqui dá para deixar ele aqui, e aí eu... Deixei. Tem que caber na página. Não é que não está cabendo na página. Está aqui. Melhorou agora? Sim. Então, olha só, quando a gente fala em tempos finitos e tempos infinitos, a gente já estudou isso numa das lições do Futato, essa questão de tempos finitos e infinitos, como é que a gente poderia definir a diferença entre tempos finitos e tempos infinitos? Alguém quer arriscar? Pode errar, gente, não tem problema, não. A gente está aqui para... Não é, todo mundo tem que acertar o tempo todo. Qual a diferença? Em português, quando a gente fala assim, o tempo é finito, o tempo é infinito, o tempo é infinitivo, né? O que a gente quer dizer com isso? Os tempos finitos são aqueles tempos que nós podemos determinar. Pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, número e gênero. Então, os tempos que a gente pode dizer, mesmo no hebraico, terceiro masculino singular, terceiro feminino singular, que no nosso estudo até agora, a gente aprendeu o catal e o cal ictol. A gente também andou falando um pouquinho, a gente vai aprofundar um pouco mais, se Deus quiser, na próxima aula, outras 3 possibilidades, que é o vai-ktol, o vai-katal e o ve-katal. Vai-katal parece até que está xingando, mas não é. Então, esses que usam o vav, que são os tempos que usam o vav, a gente vai ver, eles têm a característica de usar o vav conversivo, né? Eles não usam o vav conjuntivo, que é uma conjunção. Esse vav, eles remetem a formas arcaicas do verbo hebraico, e que vale a pena a gente estudar, porque eles são muito usados, e às vezes a gente tem uma dificuldade de traduzir, justamente porque a gente fica só com o katal e o ictol, que é o perfeito e o imperfeito, ou o completo e o incompleto.
Ok. Esses são chamados verbos finitos. Por quê? Porque a gente usa utilizando pessoa, gênero e número. Existem verbos que não usam, você não consegue defini-los em que pessoa, em que gênero, ou em que até número dá para definir, porque você tem o singular e tem o plural, por exemplo, no particípio. Mas, na maioria dos casos, os verbos chamados infinitos são aqueles que não usam esta categoria. Então, na semana passada, a gente falou sobre os verbos volitivos, e a gente viu que esses verbos volitivos, eles usam o modo imperativo, mas o modo imperativo é um modo finito. Nós vamos ver dois modos hoje, se Deus assim nos permitir, que são infinitivos, quer dizer, eles têm a sua ação sem uma limitação de pessoa e gênero e número. Um deles é justamente o infinito, o cal infinito. Vamos lembrar, o que é cal? Cal é a forma mais leve e mais comum do verbo ser utilizado, ok? O hebraico possui dois infinitivos. O infinitivo construto e o infinitivo absoluto. O infinitivo absoluto é como a gente usa em português aquele cantar, que é a maneira como nós procuramos justamente no dicionário o verbo. Em português, a gente vai... A forma lexical do verbo é o infinitivo. Então, você quer um verbo, por exemplo, cantaria. Você vai procurar no dicionário como cantar. Ok? Isso é o que nós chamamos de infinitivo absoluto no hebraico. Os infinitivos são conjugações infinitas, no sentido de que não podem ser marcadas por pessoa, gênero e número. Cadê aqui? Vamos ver se... ele riscou, não era para riscar. Eu queria que ele ressaltasse aqui. Então, vamos lá, vamos fazer direito aqui. Ó, são aqueles que são marcados por pessoa, não podem ser marcados por pessoa, gênero ou número, como, por exemplo, são o completo e o incompleto. Lembra que o completo nós chamamos de catal e o incompleto nós chamamos de ictol, que são conjugações finitas. Então, se a gente for dar uma olhada na lição 6, a lição 6 do Futato vai trabalhar essa questão. Dos dois infinitivos hebraicos, o que mais se aproxima do infinitivo em nossa língua é o infinitivo construto. Como na frase. Vamos lá. Como na frase aqui, perdão. Porque não está dando certo, eu vou voltar para o comum lá. Como na frase, ele queria correr. Note que você vai usar em português dois verbos, um no modo finito e outro no modo infinito. Então, vamos lá. O infinitivo construto. Vamos dar uma olhada aqui como é que ele funciona. A forma padrão do cal infinito construto é kitol. Kitol. Lembra? No verbo catal, né, que na raiz catal, você tem a forma do catal mesmo, que é com kametz e o patá aqui embaixo. Quando você vai transformar isso no incompleto, você acrescenta, olha aqui, você acrescenta o iud aqui. Mas a forma
Está aqui, olha, Kitol. Esse padrão é que a gente vai usar. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu fazer um exercício aqui com vocês, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Creio que não está muito fora, mas é bom a gente pensar. Alguém fala para mim um verbo hebraico, uma raiz verbal, qualquer que seja, que não seja o katal. Qualquer raiz. Malak. Malak. Então, como é que a gente fala o malak? Malak é com kaf, né? Malak. Só que nesse caso, cadê o kaf? Está aqui. Nós vamos usar o kaf final. Ok? As 3 letras da raiz são essas. Ok? Se eu coloco essa raiz no padrão do katal, aqui virou não, é melek, né? Malak. Malak quer reinar. Ok. Eu vou ter o mem, aí eu vou colocar embaixo do mem kametz, vou ter o lamed, vou colocar embaixo do lamed patá, e vou colocar o kaf final. Então, este verbo aqui, ele está no katal. Ok? Se eu quiser fazer o iktol dele, o que eu faço? Vou pegar as mesmas raízes, vou começar com o yud, com hirik embaixo, ok? E vou pegar as 3 letras da raiz, que é o malak, só que ao invés do kametz, eu já vou colocar o shevá. E aí eu pego aqui o lamed, né? No caso, esse é um caso especial, mas nós vamos fazer de conta que ele não é. Tá? Porque ele, se eu não me engano, ele usa o A aqui. E, no caso, a última letra, que é o K. Então, olha só. Imlok, teoricamente, é a forma padrão do iktol. O que eu faço para colocar isso aqui no infinitivo? Eu tiro só o yud e vou melol, ok? No caso aqui é melol, melok, no caso, é a forma infinitiva. Só tirar o prefixo. É só tirar o prefixo. Essa é a forma infinitiva construta. Vamos pegar um outro verbo, que eu acho que vai, talvez, nos ajudar melhor a entender isso. Vamos lá. Malak. Malak que nós já acabamos de pegar, que é o reinar. Malak. O que você falou? Não, Malak. Malak que a gente acabou de usar aqui. Eu quero... Me dá 3 letras diferentes aí. Não, Halak. Ok. Quais são as letras? Halak. Esse Halak é o reit? É o reit ou é o re? Halak seria. Esse aqui? O reit, né? Esse aqui. Halak. É isso. Qual o significado desse verbo? Você lembra? Esse é um pouco complicado, porque ele é um pergutural, um perrê. Então, ele vai... Andar. Esse verbo é andar. Andar, exatamente. Andar, subir, né? Isso. Vamos lá. Então, vamos pegar esse verbo e vamos fazer de conta que ele é... Porque os verbos fracos, eles vão ter uma modificação. Mas vamos fazer de conta que ele não é um verbo fraco, tá? Que ele é um verbo forte. Vamos dizer que esse re... Porque esse re, normalmente, ele muda, ele cai nas conjugações. Mas vamos fazer de conta que não é. Eu vou pôr o yud, ok? Para fazer o iktol dele. E aí, o yud, o hirik, tá?
E as 3 letras aqui que você nos deu a sugestão. Seria ir. Esse que é o problema, né? Ele vai precisar levar um Shevá aqui, e o Shevá é sempre complicado com esses verbos. Vamos lá. Aí vem o O. A própria lição ele vai dar as diferenciações, a gente vai dar uma olhadinha nisso. E o Kaf, final. Então, seria Yelok, né? Yelok. Para ele se transformar em infinitivo construto, copiar, vem aqui, e pronto. Eu tirei o prefixo. Se o prefixo for I, quais são os prefixos possíveis aqui no ICTOL? O Yud, com Hirek, quais os outros? Ti. Exatamente. O Ti, o E e o Ni. O Tav com Eric. Isso. Então, nós podemos ter o Yud, o Tav, o Re, o Aleph, né, seria, e o Nun, que são os prefixos possíveis. O Re é da primeira pessoa do singular, o Nun é da primeira pessoa do plural, e os outros Ti são todos das outras pessoas. Ok? Então, como o infinitivo não tem pessoa, então a gente tira da terceira pessoa, que é o padrão do verbo. Pronto, você tem o infinitivo. Alguns, inclusive, quando eu aprendi o contrário, porque eu aprendi primeiro o infinitivo, e aí ele diz, para formar o ICTOL, basta você usar a forma do infinitivo e acrescentar o prefixo. Você pode caminhar de um lado ou caminhar do outro, tá? A maneira correta de entender é que, na verdade, o infinitivo é a forma do ICTOL sem o prefixo. Isso que é importante. Tá bom? Então, olha só. Vamos voltar aqui. Né? Quando o incompleto tem patar, então, note, há ocasiões, o incompleto, normalmente ele tem o padrão de Yud, seria o Hirek, o Shevá, e nessa segunda letra ele tem um Roland. Alguns verbos não vão ter este Roland. Eles vão ter como padrão o patar no lugar do Roland. O que acontece com o infinitivo? Muito simples. A mesma coisa, você vai tirar você tem que conhecer o padrão novo, que esse padrão às vezes aparece, normalmente isso é dado também pelo dicionário, e você vai fazer o infinitivo usando esta forma do verbo iktol, que nesse caso aqui, olha, ikbar, ok? Ikbar vai ser kbar. Kbar é o infinitivo construto de ikbar. Ok? Então, o infinitivo construto também pode ser acrescido de um sufixo pronominal. Que raio é esse? O que é um sufixo pronominal? A gente já indicar em qual pessoa que está. Exatamente. A gente já viu isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Vou ver se eu consigo mostrar aqui. Eu fiz aqui... Opa! Ele abriu demais. Deixa eu fechar isso aqui. É o que vai dar a relação de pertencimento em relação ao verbo finito. Por isso o infinitivo construto normalmente é usado. Deixa eu fechar aqui esse trem. Olha aqui. Deixa eu abrir um pouco mais aqui. A gente viu isso, acho que na lição... Tem uma lição especial aí para isso. Deixa eu... esse negócio é bacana, mas tem que saber mexer com ele. Pronto. Aqui. Olha aqui.
vamos lembrar, partindo da terceira pessoa, né? Se você pega um substantivo, você vai ter essas terminações aqui, olha, o a, o k, o que e o i. Então, se você faz assim, olha, na terceira pessoa, sussou, cavalo dele, sussar, cavalo dela. Está muito pequeno? Está pequeno. Tá? Então, deixa eu ver se eu pego aqui o outro. Só um instantinho. Está aqui. Deixa eu deixar maior aqui. Estou tentando usar aquele negócio, mas está enrolado aquele trem, eu vou parar de usar. Vou deixar para usar em outra ocasião, que eu já tiver mais aqui. Olha só, sufixos, a lição 16 do Futato, quem quiser dar uma recordada, e tem também a lição 15 do Paulo Mendes, fala sobre o mesmo assunto, tá bom? Então, vocês podem dar uma recordada usando esses aqui. Olha aqui, você tem a palavra aqui, sus, com essa terminação o, vai virar sussou o cavalo dele. Aí, essa terminação, que tem uma pique aqui, para indicar que essa letra aqui não é só o feminino, embora seja, está aqui, olha, é o feminino com uma consoante que tem valor consonantal mesmo. Então, é sussar. Até na hora de falar tem o sussar. Sussar. Tá? Que é o cavalo dela. O teu cavalo, homem, é susra. Susra. Susre. No caso é susre, susra. O seu cavalo, teu cavalo e o teu cavalo, mulher. Eu não gosto dessa maneira do Futato transformar em você. Isso, para mim, atrapalha. Teu cavalo. E falando com homem. O teu cavalo, mulher. E o meu cavalo. Sussi. O plural, susran, né? Seria Sussan, no caso. Sussan, cavalo deles. Sussan, cavalo delas. O vosso cavalo, susren, susren e susnu. Então, percebam que a chave está aqui, olha. A chave é lembrar desses sufixos pronominais. Então, o que vai acontecer? Esses sufixos pronominais podem ser acrescentados são acrescentados normalmente no substantivo singular, mas quando um sufixo é acrescentado, as vogais mudam, pois o acento é colocado, deixa eu ver se é isso mesmo, é o infinitivo, pois o acento é colocado sobre a sílaba acrescentada. Então, vamos lá. Catlo seria, depois nós vamos ver a tradução, porque seria matar, seria matá-lo, matar a ele, né? Matar a ela, katla, e katleha, katleha. Olha aqui, como é que fica os sufixos, as raízes fracas. Lembra que eu falei para vocês? A forma do infinitivo ela é muito simples. Basta você tirar o prefixo do ictol. A não ser que você esteja lidando com duas diferenças. A primeira diferença é que alguns ictóis usam o patá ao invés do rolan. Então, ao invés desse rolan aqui, ictol, você vai ter uma forma com a, que é Havad, por exemplo. E a outra diferença é quando você vai trabalhar com os verbos fracos. Quais são os verbos fracos? Os verbos fracos vão ter aquelas características. A primeira delas, quando a primeira letra é gutural, como, por exemplo, nesse caso aqui, amad, né?
você vai ter um infinito construto marcado, colocado como amot, ok? Olha, amot, porque qual a diferença aqui? Deixa eu mostrar. Ele vai usar um ratef, que se chama, que é essa semivogal aqui. Isso é regra do verbo. Então, amot, e com sufixo vai ficar, olha só, ando. Isso com o gutural. Quer dizer, qualquer verbo cuja primeira letra seja uma gutural, aquele verbo que você usou, halak, por exemplo, é um exemplo disso. É um gutural. Então, lá nós fizemos, deixa eu mostrar aqui, vamos ver se está aqui, ó. Aqui a gente fez como se não fosse. A gente fez usando o padrão. Qual seria o padrão certo aqui, então? Ao invés desse Roland, e ao invés desse Sheva aqui, qual é a letra que vai embaixo do Re? Segundo aquele padrão que a gente acabou de ver, ó. Notem, a primeira é gutural. O que está embaixo aqui? É um Hatef Patá, não é o Sheva. Então, a primeira coisa que a gente vai mudar aqui é fazer um Hatef Patá aqui embaixo. Aqui mantém o Roland. Mantém o Roland. Então, Halok. Ó, como ficou aqui. Hamot. Agora, digamos que eu acrescente aqui aqui no final, se eu acrescentar aqui um Vav Roland, que vai significar dele, ou ele, ou sei lá, vai significar ele, porque seria o, né? Esse halak aqui tem que sofrer algumas modificações. Depois a gente vai ver como traduzir. Por enquanto, a gente não está mexendo com a tradução. Mas qual a modificação que isso aqui tem que sofrer gramaticalmente para que ele fique certo? Primeira coisa é mudar aquilo que era uma letra final por uma letra medial. Correto? Segunda coisa, o Roland deixa de ser Roland. Ó. Olha o que aconteceu aqui. Aqui você tem um meio patá, né? Um Hatef patá, mas aqui você vai ter que ter um Kametz. Então, ó, tchau para aqui, vamos botar o Kametz aqui no lugar. Cadê o Kametz? Está aqui. Aí, embaixo do Lamed aqui, que seria um Roland, o que vai acontecer com ele? Nós vamos botar um Sheva. E aí, como é que a gente lê isso aqui? Notem que não precisa colocar dagueche forte aqui, porque às vezes precisa de um dagueche forte. Então, a gente vai ter que ler como se tivesse um dagueche fraco. Então, olha, halko, ok? O que eu quero acentuar para vocês são essas mudanças que ocorrem com as raízes fracas. Então, no gutural, que significa a primeira letra é gutural, é essa a transformação. No caso do 3 gutural, ó, chamar.
chamar. Ok? A forma dele é shemoar. Você vai ter aqui embaixo da terceira letra, que é uma gutural, você vai ter um patá furtivo. Então, vai virar shmoar, shmoar. Ok? E com o sufixo shamho, sham'o, né? Porque esse aqui tem som quase nulo. Então, sham'o ou chamou. Você pode falar direto chamou, que está certo. Ok? Então, o ratef patá no lugar do shevá. É esse de cima. E um patá furtivo sobre o último gutural, que é o caso do 3 gutural. Quando você tem um yud, quer dizer, quando você tem o yud no início, vamos lembrar, por exemplo, este verbo aqui, se você for colocá-lo no Iktol, você vai pôr um yud aqui antes, então ele vai ter 2 yuds. Ok? E como nenhuma letra pode ficar... esse aqui é interessante, esse aqui a gente tem que voltar lá no primeiro ano para entender. Como é que vocês leriam esse verbo aí? Ele está sem pontuação nenhuma. Chave. E a chave? Talvez. Lembra? No catal, você bota o kametz aqui embaixo e o patá aqui. Então, fica... E a chave? E a chave? Ok? Olha o que vai acontecer se você botar ele no gutural, ele já vai ter um yud e você vai ter que colocar mais um no incompleto, né, no Iktol. E aí, olha como é que fica o infinitivo dele. Ele perde os 2 yuds e as 2 letras que sobrevivem são essas aqui. Então, ele vai virar, olha, shevet. Ó, mantém as 2 letras e ele vai ganhar um tav aqui. Então, olha só. Como no incompleto o yud é removido, porque você já tem o yud, então você põe o yud no lugar desse. Um tav feminino é acrescentado para compensar, criando a aparência de uma raiz com 3 letras. Olha só. Deu nome. Shevet. Mas, professor, mas aí o verbo não mudaria? Nesse caso, não. Como ele é um verbo fraco, os verbos fracos, eles têm essa característica de mudar a letra e fica um pedacinho só do verbo e o leitor hebraico ele vai aprender a reconhecer esse pedacinho como parte daquele verbo. Não tem jeito. Sabe qual a dificuldade? É a gente saber que aquele tav no final não faz parte do verbo original. Exato. Isso Lembra o seguinte, né? Esse tav final, ele vai aparecer em algumas características. Por exemplo, o tav, nós temos 2 marcas que marcam o verbo hebraico como feminino, que é o a final, e em alguns casos o tav. Esse tav também é usado na hora dele virar construto. Como nós estamos criando um infinitivo construto, o judeu, ele vê o tav no final aqui, ele vai pensar, isso aqui está no construto. Esse tav não faz parte da raiz, ele é o construto. Porque na cabeça dele, o tav sempre vai lembrar o construto. Ok? Então, as outras 2 letras que sobram estão aqui. E aí, olha o que vai acontecer. Como o tav é acrescentado no infinito, quando ele vai colocar aqui o pronome, ele vai sofrer modificações. Olha, shivto, o shevet vira shivto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por enquanto, eu tô seguindo a lição aqui, porque ele já trabalhou com os verbos fracos,
mas eu ainda não trabalhei com vocês com os verbos fracos de uma maneira consistente, porque eu estou querendo dar para vocês esses conceitos aqui. Então, por enquanto, não se preocupem tanto com estes verbos fracos. O que eu quero mostrar nesse caso aqui é que vai depender do tipo de verbo para que as modificações sejam colocadas. Todas elas vão ter mais ou menos uma lógica, tá? Deixa essa parte aqui, vamos pular aqui para frente. Deixa eu pegar aqui. E vamos dar uma olhada aqui no uso do infinitivo. As regras estão mais ou menos aqui colocadas, olha só. O infinito construto de yatzar, né? Vira, olha, note, manteve as letras aqui, caiu o iud e botou o tav. Ó, set, né? É um aleph mudo, com o sufixo vai virar setor. Uma vez que... Olha aqui o verbo, halak, que alguém sugeriu aí. Halak, né? Segue esse paradigma do yud. Então, olha aqui o que vai acontecer com o halak. Olha só. Esse re vai cair. Esse re vai cair. Vai permanecer só o lamed e o kaf. E aí ele vai ganhar um tav no final. Então, ó, lechet, o re caiu. O sufixo dele vai virar, olha, lehito. Reverendo, Diga. deixa eu ver se eu consegui entender. Então, todas as vezes que a palavra tiver com dois segóis e um tav no final, ela é um verbo fraco que foi modificado? Não. É uma boa tentativa de generalizar. Seria bom se fosse simples assim. Tá? Infelizmente, não é. Porque você vê que você tem várias possibilidades de verbo fraco. Quando a gente vai dar uma olhada nos verbos fracos de uma maneira mais superficial, porque o que vai acontecer é o seguinte. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu aconselho vocês a fazerem. Né? Tá aqui. Deixa eu botar isso aqui. Uhum. Quem não tiver, os que tiverem vamos pegar aqui o verbo halak, deixa eu achar um lugar onde o verbo halak esteja. Deixa eu ver aqui. Halak. Ver se lá está aqui. Aqui é a palavra, né? Eu quero o verbo. Halak está aqui. O verbo está aqui. Agora, eu quero essa raiz no... Opa. Eu quero essa raiz como verbo e no cal, ok? E no infinitivo construto. Tá Josué 23:14. Eita, cara, bom, hein? É mais rápido que eu, hein? Vamos ver se ele achou aqui. Não achou. Então, vamos lá. Josué 23:14. Tá bom. Como é que você achou tão rápido? Tinha em alguma coisa? Está no exercício das traduções. Ok. Então, você já sofreu com ele, né? Por isso que você está, né? Você está com ele na cabeça, assim. Tá ótimo. Excelente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Josué 23:14. Vamos achar o verbo aqui, olha. Está aqui. Olek. Ok? É esse verbo aqui? Ou ele está em algum outro lugar? Aqui é o versículo inteiro, né? No exercício, no exercício eu peguei só um pedaço do versículo para não complicar para vocês. Porque como eu estou tirando do
Futato, o Futato faz um tipo ele pega aquela parte que ele está estudando naquele momento, e é bem interessante. Então, esse verbo aqui, vamos lá. Como é que a gente vai reconhecer que esse verbo aqui, ele está no infinitivo? Deixa eu ver se ele está no infinitivo. Não, ele está no particípio. Porque, note bem, nesse caso aqui é fácil de reconhecer, porque o particípio ele tem esse padrão de vocalização. O, é. Tanto é que o particípio em hebraico é chamado de kotel. Kotel. Então, aqui eu olho e eu já digo, ele está no kotel. Então, olha só o que aconteceu com ele. O re foi mantido, que é halak, o re foi mantido. Aqui foi acrescentado um vav roland, porque essa é a característica do particípio absoluto. É justamente essa característica. É a presença desse vav roland aqui. Então, nesse caso aqui, ficou fácil de reconhecer o halak. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou pegar o andar, o verbo, e vou pedir para ele procurar em outros lugares do texto esse mesmo verbo em diversas coisas. Vamos lá. Está aqui. Por exemplo, vocês estão enxergando isso aqui? Está de bom tamanho? Eu não preciso colocar a página inteira. Esse aqui? Vocês estão conseguindo enxergar bem? Sim. Eu vou... Até dá para fazer assim, ó. Melhorou? Não melhorou. Melhorou, tá ótimo. Posso aumentar o tamanho da letra. Vamos lá. Vamos ver se melhora. E agora? Está aqui, ó, o halak. Tá bom, professor. Tá bom? Dá Gênesis 2,14. Vamos dar uma olhada. Olha aqui o verbo halak. Tá? Verbo halak. Então, ele está aqui, ó. Aholek. Aholek. Como é que vocês analisariam esse verbo? O padrão dele é fácil de lembrar. O é kotel, é o particípio. Tá? Ele pode ser traduzido por presente, ele anda, ou ele pode ser traduzido como andando, porque é um particípio. Tá? Esse A aqui é o quê? Porque você tem dois res aqui no halak. Lembra, o halak é um gutural, né? Chamado P gutural também, porque ele tem uma gutural na primeira letra. Esse padrão aqui é o padrão do particípio. Ok? A caminhar? Pois é. No caso, o particípio seria aquele que caminha, ok? Esse A aqui é um artigo. Então, olha aqui. Olhando aqui embaixo, ele vai dizer, olha, verbo, cal, particípio masculino singular absoluto, né? Com artigo re. Então, é aquele que anda... Como é que está como é que está o... Deixa eu ver aqui. Como é que traduz aqui esse verbo? Vamos ver se ele aparece aqui. Olha aqui. É o que corre pelo oriente da Síria. A palavra aqui está falando dos rios. Então, esse rio é aquele que caminha, halak, corre pelo oriente da Síria, ok? Da Síria, está aqui. A Síria está aqui a palavra, é Ashur. Ashur é Síria. E Kidemat é o Oriente. Esse Tav aqui, o que ele significa? Construto? Construto. Então, é o Oriente da Síria, que está no absoluto.
da Assíria. Então, percebam, sempre que esse tav aparece no final, o judeu, ele nem fica... Na maioria das vezes, os verbos que terminam com tav, eles vão ter 2 tavs. Por quê? Esse tav final é típico do construto, e do construto feminino. Normalmente são palavras femininas, olha, kidemá, essa palavra é conhecida de vocês. Não, não é, não. Eu pensei que era... você já tivesse traduzido. Não, não. Isso aqui significa a east. East é leste, né? A leste da Assíria. É o rio que corre a leste da Síria. Ok? Vamos pegar aqui de novo, vamos pegar um outro exemplo do Halak, que a gente pegou. Gênesis 3:14. Olha aqui, o que aconteceu com esse verbo aqui, Halak? Ó, cadê o rei? Se foi. Se foi. Por quê? Espera aí. No lugar do rei tem alguma coisa. O quê? Note que eu nem botei o mouse em cima para eu não ser influenciado aqui, porque o Logos Bible tem essa vantagem. Eu boto em cima dele aqui, ele me dá lá embaixo todas as coisas que eu preciso saber. Você pode fazer isso também com o Bible Hub. Entendeu? O que eu vou sugerir a vocês é que, ao fazer traduções com os verbos, você tiver um problema com os verbos fracos, porque a gente não vai ter tempo de estudar os verbos fracos profundamente como a gente precisaria estudar. A gente vê cada caso, como é que funciona e tal. Você entrar na tabela do Bendito, quer ver só? Deixa eu mostrar as tabelas dos verbos, que também é uma maneira de vocês fazerem isso. Se você for procurar na tabela, tá aqui, deixa eu puxar isso aqui para cá, depois eu... Lá no fundo você tem os paradigmas, no finalzinho do Futato você tem os paradigmas, tá? Aí você vai olhando aqui os paradigmas, você tem um monte de tabelas aqui, e aí você vai ter que achar qual é o caso que você está colocando. Olha, ele vai colocando aqui, tal, vamos chegar lá na frente com os verbos fracos, vamos ver como é que ele vai fazer. Deixa eu usar uma outra gramática aqui, que a do Futato não está bem colocada, eu tenho uma outra gramática aqui que é boa, é a do Gesenius. Gesenius, essa gramática aqui, é uma gramática toda em inglês, mas ela tem a vantagem de... é uma das melhores gramáticas que já foi publicada. Tá? Ó, tá aqui. Esses são os paradigmas, olha aqui, os paradigmas do verbo forte, os paradigmas aqui. Agora começam aqui os paradigmas dos verbos fracos. Então, vamos lá. O verbo com o primeiro gutural. Aí você vai ter uma tabela onde você vai ter que procurar a forma do teu verbo e comparar com essa forma. Por exemplo, ele pega aqui a amad, né, que é um verbo com um gutural. A primeira letra é gutural. Aí você vai ter que fazer buscar nessa tabela, olha aqui, como achar. Agora, a minha opinião isso, cara, é insano. Se olhar nessa tabela, eu tenho esses livrinhos com tabelas aqui, cara, eu nunca consultei essas tabelas. Eu olhava para elas assim e falava, um dia eu vou saber o que isso significa. Ó, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês essas benditas tabelas dos verbos fracos aqui. Olha como é que elas são, ó. Vocês conseguem ver aí? Ó,
Aí você tem páginas e páginas de tabelinhas, onde você vai ter que descobrir. Aí você tem, olha, os tipos dos verbos fracos, classificados. Aí você vai ter que entender tal. O que eu quero passar para vocês é um negócio que nunca me passaram, que é o quê? É entender como é que essas tabelas funcionam. Se vocês quiserem consultar a tabela, legal. Ou então consulta um programa que te dá essa possibilidade. Mas olha aqui, vamos lá. O que aconteceu com esse Halak aqui? Só para a gente entender. Vocês têm condições de saber, porque vocês já estudaram isso. Que letra é essa aqui no início? É um Tav. Quais são os tempos hebraicos que tem Tav no início? Que cai... Note bem, se fosse um verbo forte, nenhuma letra cairia. Você só acrescentaria um prefixo. Quais são os prefixos que são acrescentados? Ok, então isso aqui é um ictol. Ok? Isso é um ictol. Já está me dizendo isso que é um ictol. Aí, olha só. O que aconteceu com o Halak? O Re do Halak caiu, porque ele é fraco, né? Ele não resistiu à presença do prefixo, e o que fica é o restante do verbo, que é muito usado na Bíblia. Então, telek seria um ictol, né? E ele está justamente na segunda pessoa do masculino. É o verbo halak, que é ir, caminhar, correr, tal, na segunda pessoa do masculino singular. Então, seria tu, homem, fostes alguma coisa. Não, serás, né? Porque ele está no ictol, então traduz no futuro. Tu serás. Deu, Wellington? Deu para entender o tamanho da encrenca que você arrumou? Hã? O que eu queria mostrar é justamente... Não estou reclamando, não, Wellington, achei ótimo. Mas estou mostrando para vocês como é que a coisa funciona. Olha só. Esses verbos, então, percebam, olha as possibilidades que ele dá. Um gutural, 3 gutural, um yud, que é a primeira letra substituída pelo yud ou pelo vav, tá aqui, ó. Um nun, que é a primeira letra substituída pelo nun. Isso aqui vai dar um problema, porque se você vai pôr no ictol, esse nun aqui vai bater com o nun do ictol, da primeira pessoa do plural. Então, por isso que esse verbo é chamado de verbo fraco, porque no ictol ele vai sofrer modificações por causa da presença. Normalmente, o que vai acontecer é justamente aqui, nesse caso, né? Ele teria aqui um i. O i cai, ele fica, percebe? Ele fica igualzinho, nefol aqui, né? Nefol. E aí, olha só, o que vai acontecer quando você acrescenta o vav rolan aqui no final, que é o sufixo pronominal. É isso aqui, ó. Naflo. Não se preocupem com isso. Vamos preocupar aqui, o mais importante é o seguinte: como é que o infinito construto é usado e como é que ele é traduzido? Ok? Quais são os usos do infinito construto? Quando você encontrar uma palavra que está no infinito construto, como é que a gente vai, o que a gente faz com ele? Então, primeira coisa, o infinito construto pode ser usado de diversas maneiras. Nessa lição, apresentamos várias dessas formas, que são as mais comuns. Ok? Ele normalmente pode ser usado com a preposição le. Nesses casos, o sufixo é o objeto do infinito construto. Então, vamos lá. Vamos entender esse negócio. Tá? Então, o infinito construto é usado com frequência para preencher os detalhes de um verbo com sentido geral. Como é que isso faz? Olha aqui. Yakol le shefot. Shefot é o verbo julgar. Shafat. Como ele está com o le,
Então, para julgar, né? O ler, ele pode, normalmente a gente traduziria para julgar. Yakol significa ele é capaz para julgar. O cara traduziu, ele é capaz de julgar. Percebeu como é que o infinito construto é usado com a preposição ler? Normalmente, ele vai ter o sentido de para fazer o sentido do verbo. Então, vamos dizer, se for catal, se for ktol, lectol, para matar. Para reinar. E aí, você, na tradução, você vai ter que fazer as adaptações. Vamos pegar aqui, por exemplo, esse verbo aqui, avá, que é o verbo querer. Está na terceira pessoa, ele quer. Avá, ele quer. O quê? Le shefot. Então, ele quer para julgar. Hebraica. Então, ele quer para julgar. Ele quer, né, ele demonstra vontade para julgar, que é o sentido do verbo querer. Ok? Então, quando você tem, normalmente, o infinito construto, ele é usado para completar o sentido de um verbo que é mais geral. Então, por exemplo, ele é capaz... É capaz do quê? Ele quer o quê? Então, notem, o infinito construto vai completar esse sentido. Por exemplo, Iaré, ele tem medo. Le shafterha. Note que nesse caso aqui, olha, shafterha é tu, ok? Tem um tu aqui. O shaft aqui no meio, essas 3 letrinhas aqui do meio, não estou conseguindo pegar esse trem aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Essas 3 letrinhas aqui do meio, não era isso que eu queria, tudo bem. Tá, deixa desse jeito. Então, note, essas 3 letrinhas são a raiz, ok? Shafte, ok? Ele está com le, o que não é comum em verbo. Então, quando você vê o le e um verbo, uma raiz verbal, você desconfia. Aí ele tem um sufixo pronominal, que é julgar-te, é o complemento. Então, ele tem medo para julgar você, ou para te julgar. O que eu quero que vocês percebam nessa questão em especial? É justamente, não era isso que eu queria, mas tudo bem, é justamente que o infinito construto, ele vai ter essa característica de completar o sentido de um verbo que é generalista. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, ele serve como complemento verbal. E com o sentido de propósito. O infinito construto é usado para expressar propósito. Então, perceba que o le também vai dar essa ideia de propósito. Porque se você pega o le, qual é o significado mais básico do le? Para. E um verbo no infinitivo, para comer, para beber, para cantar, para lutar, está indicando um propósito. Não está? Para alguma coisa, para fazer alguma coisa. Então, olha aqui. E a chave, que é sentar. Ele sentou para querer ler. No caso aqui, querou, né? Olha aqui, ele está bem no estilo do como é que chama?
do infinito. Ele está usando o padrão do infinito, que é o Sheva e o Roland. Então, lequerô é para ler. Ele sentou para ler. Aqui, ó. Halak. Esse halak aqui é diferente do... Esse é alak, perdão. Né? Alak não é alá. Alá é subir. Alak é ir e alá é subir. Então, vamos lá. Aliás, é a raiz da palavra aleluia, por causa disso, mas tudo bem. Então, vamos lá. Alá, ele subiu. Para quê? Lisvoar. Percebam, essa maneira de pontuar. Vocês já viram isso? Lembram, lá em cima, tem um tipo de verbo fraco que vai usar o quê? Esse patá furtivo aqui. Esse patá furtivo indica que esse é um tipo de verbo fraco. Tá? Provavelmente esse verbo aqui, vamos ver qual é a característica dele. Não vou descobrir aqui. Vou ter que dar uma olhada lá em cima. Qual é a característica do verbo que tem o patá furtivo no final? Tá aqui. É o 3 gutural. Então, quando a terceira letra é gutural, ok? A gente vai ter no infinitivo construto um patá furtivo, que some quando é colocado um pronome, um sufixo pronominal. Nesse caso aqui, olha só, qual é a raiz está toda aqui. Zain Beit Het. Zain Beit Het. A única coisa que ele mantém a forma é o com patá furtivo, para segurar esse re aqui, senão ele cai. Então ele bota um patá furtivo aqui. Qual é o significado dessa palavra? Zakar, sacrificar. Então ele subiu para sacrificar, indica propósito. Yalad, que é descer. Ele desceu para ler matzah é encontrar, tá? E esse finalzinho aqui, o que ele lembra? Que sufixo pronominal é esse? De que pessoa? De que gênero? Feminino. Feminino, que pessoa? Segundo. Terceira. Terceira. Lembra? Quando tem uma pique, é terceira pessoa. Então, é ela, para ela. Então, olha só. Yalat, ele desceu para encontrar no infinito ela. Encontrar ela é uma maneira construta. Sempre que um verbo tem sempre que uma palavra tem um sufixo pronominal, ele tem que estar no construto, não tem jeito. Então, aqui ele está, olha, matzah. Lematzah significa encontrá-la, para encontrá-la. Aqui, o verbo, ele desceu. Como é que você nega o infinito construto? O infinito construto é negado por essa palavrinha aqui. Beauty. Então, isso aqui é a maneira de dizer que não fazer, não comer, não beber. Você vai ter essa palavrinha aqui. Beauty. O lamed normalmente é colocado antes de beauty, não antes do verbo. Então, olha só. Le beauty melok. Então, olha só. Não reinar sobre a cidade. Ó, le vilti
que está sem dagesh, então levilti, melok. Melok é o verbo melar com o padrão do infinito construto. Reinar sobre alguma coisa. Então está aqui o al sobre Air, a cidade. Então, para não reinar, aqui ele traduziu mais sofisticado, de modo a não reinar sobre a cidade. Ok, mas a tradução literal seria para não reinar sobre a cidade. Vocês estão entendendo ou estão completamente perdidos? Eu estou completamente perdida. Sério? Eu vou ter que fazer essa lição, eu vou ter que fazer aquele filminho que eu tinha que ter feito para vocês poderem. Assim, mas, tá virando mascadinha. Então, vamos lá. Vou pegar esse caso aqui, olha. Lebilti Shemoar. Shemoar, lembra, ó, é um 3 gutural. Então, ele tem o patá furtivo aqui para segurar. Shemoar. No caso aqui é chamar. Chamar. O que é chamar? Ouvir. Hã? Chamar Ouvir. é ouvir. Então, olha aqui. Et a devarim. As palavras, ok? É o objeto da frase. Et a devarim. Então, levilti shemor et a devarim. Para não ouvir as palavras. Ele está traduzindo de modo a não ouvir as palavras, porque provavelmente isso complementa. Olha, eles agiram mal de modo a não ouvir as palavras de Deus. Mas você pode traduzir simplesmente para não ouvir as palavras. Então, esse levilti, sempre que ele aparecer, esperem que vai aparecer logo em seguida um infinito construto, e você está negando esse infinito construto. Aqui, ó. Levilti reoto. Oto é ver. Ok? Né? Desculpa. Reoto. Bom, o sentido aqui é ver. Então, notem bem. Ele está no infinito construto. Eu. E ainda tem um sufixo pronominal. Então, aqui, olha, vê-lo, ver a ele, seria. Então, para não vê-lo, de modo a não vê-lo. Então, isso aqui, por exemplo, pode ser o complemento de uma frase assim, vocês se esconderam do Senhor para não vê-lo. Levilti reoto. Ele também pode ser usado com as preposições que e be. Qual é o significado básico de que e be? Que é comparação e be normalmente é locativo. Ok? Vamos lembrar as 3 preposições básicas. Le significa direção, para ou de. Que, como ou conforme. E be, no ou em geral. Tá bom? Então, Bereshit, no princípio. Agora, que, então, significa, normalmente é usado para comparações e coisas assim. E o be, normalmente, é locativo. Então, nesses casos, o sufixo, quando aparecem esses dois, o sufixo é o sujeito do infinito construto. Notem, com o le, o sufixo é o objeto, para vê-lo, para julgá-lo e tal. Como é que fica isso sendo sujeito? Então, olha aqui. Bimelok, a Meler. Então, vamos lá.
Bimelok seria quando, né, no julgar, ou no reinar do rei. Porque é construto, não é? Não é construto? Reinar do, reinar de. Então, no reinar do rei, ó, quando o rei reinou. Na verdade, a tradução literal aqui seria no reinar do rei, que é quando ele reinou. Isso aconteceu no reinar do rei Davi. Deu para entender o sentido do infinito construto? Aqui, olha. Kiketov. Ketov é escrever. Então, Kiketov a Isha. Isso aqui é o sujeito do infinito construto. Quem foi que escreveu? A mulher. Que seria... Eu traduziria, porque eu traduziria diferente. Traduziria para como, conforme a mulher escreveu, ou quando da escrita da mulher, do escrever da mulher, seria a melhor tradução, né? Kiketov am Isha, então, no escrever da mulher. Aqui, Be Shamre Nu. Nu é o quê? É ele. Então, no guardar dele, ou seria quando ele guardou, né? Seria essa a ideia. A ideia de que o nu aqui, o u, na verdade, o nu é o sujeito, então é ele, o guardar é dele, ele é o sujeito do guardar. E aqui acontece no guardar dele. Para a gente terminar aqui, com palavras referentes ao tempo, por exemplo, como Yom. Nos dias de... Aconteceu isso nos dias de fulano, tá? Então, vamos lá. Isso é uma cláusula temporal. O infinito construto é usado com palavras referentes a tempo em orações temporais. Então, veja só. Beyom Melech Amelech. Melok Amelech. Lembra? Melok é o reinar do rei. O reinar do rei. No dia do reinar do rei, então, no dia em que, ou quando o rei reinou. Estão percebendo que, traduzindo literal, a gente entende melhor o sentido? Claro que em português o sentido aqui fica melhor. Mas ao fazer uma tradução, eu gosto de fazer a tradução ultraliteral por causa disso. Porque, olha só, no dia, ok? No dia reinar do rei. Então, seria no dia reinar de o rei. No dia reinar de o rei. Então, no dia do reinar do rei, seria quando o rei reinou. Beyom Ketov a Isha. Então, no dia do escrever da mulher. Ketov é o katav, que é escrever, no infinito construto. Escrever de. Aqui embaixo, que é o guardar, né? Beyom Shamre Nu, que é ele, aqui é nu, é nós, né? Então aqui está errado. Esse nu aqui é nosso, quando nós guardamos, tá? Ele fez uma confusão aqui. Ele pegou só o u, ele tinha que pegar o nu. O nu é nós. Tá aqui, ó, nós. Tá? Então, chamar, guardar. Beyom, então, no dia do guardar nosso, do nosso guardar. Ou no dia em que nós guardamos.
Para a gente, vou pedir uns minutinhos para vocês, o infinito absoluto é muito simples. Tá? A forma padrão do caldo infinito absoluto é ketou. Olha a diferença. A diferença lá é que não tem esse vav. Quando vocês encontrarem, catol, desculpe, quando vocês encontrarem o A aqui e o O aqui desse jeito, é o infinitivo absoluto. O infinitivo construto é ketou, sem o vav. O infinito absoluto é katou. Convém observar a diferença entre o infinito absoluto e o construto. O absoluto tem um kametz, ok? Não é essa letrinha que ele coloca aqui. Essa tradução está muito ruim, gente. Essa tradução está muito ruim. Tem um kametz sob a primeira letra da raiz e um rolen vav como segunda vogal. Então, olha, no ketou, que é o infinito construto, e o katou, como infinito absoluto, e às vezes tem um vav aqui. Nesse caso, deveria ter um vav aqui, ele não colocou, não sei por quê. Mas existe essa forma sem o vav também. Apesar de seus respectivos nomes e vocalizações, o infinito construto não é a forma construta do infinito absoluto. As duas formas não são historicamente relacionadas. Também isso aqui não interessa. O terceiro re tem uma variação, katou, galoar, vai ter uma variação aqui no terceiro gutural. Agora, o importante, o infinito absoluto pode ser usado de várias maneiras. Né? As mais frequentes, ele é usado antes de outra forma do verbo, da mesma raiz, para enfatizar o tipo de ação que se tem em vista. Então, olha só. Shamor tishmor. Você guardará, você guardar, guardará. Seria tu, guardar, guardarás. A tradução literal. Tu, guardar, guardarás. Então, seria guardar, tu guardarás. Você já deve ter visto essa tradução em algum lugar. Querem ver um lugar onde ela aparece? Na ordem que Deus deu a Adão e Eva para comerem de todos os frutos, menos da árvore que está no meio do jardim. Ele vai dizer assim, mas do fruto da árvore do conhecimento do mal, que está no meio do mal, que está no meio do jardim, não comerás, não comerás. Porque no dia em que dela comerdes, morrerás. Certamente morrerás. Está aqui, olha. Shamor, tishmor, seria tu guardar, tu guardarás. Guardar, tu guardarás. Certamente, é uma ideia de reforçar. O que é aqui o verbo? Naton itnu. Itnu significa eles darão. Não é nu, é nós daremos. Então, dar, nós daremos, certamente. E Ishov Neshev. Habitar, habitaremos. Habitar, habitaremos. Se bem que Neshev... Está estranho isso aqui. Eu traduziria habitar, habitarás, mas tudo bem. Habitar, habitar, e ele habitará. Porque essa forma está aqui. Mas o que é importante aqui é vocês entenderem que o infinito absoluto é usado para reforçar o sentido de um verbo. Ok? Essa é a forma mais comum do uso do infinito absoluto. Ok? Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar, amanhã cedo, eu vou gravar uma aula bem explicada, vou até usar uma outra gramática, um outro método. Esse aqui eu estou achando, embora ele seja muito bom, eu estou achando muito estranho, porque o Futato,
ele o original do Futato não teria esses erros aqui. Eu depois vou dar uma verificada aqui no Futato em inglês, se é isso mesmo que ele colocou, porque eu acho que tem uns erros aqui que estão muito estranhos. Eu acho que é um problema da nossa tradução. Tá? Essa lição 20, né? Lição 20. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, você vê que aqui, olha, ele está errado, eles fizeram errado. Está faltando esse vav aqui. Aí a maneira de traduzir. Tu certamente guardarás, eles darão, e nós, é isso mesmo. Traduziu correto. Eu é que devo estar errado. Ok. Vamos encerrar. Vocês, quem já conseguiu terminar os exercícios de tradução? Alguns, vocês ainda precisam dessa semana. Posso dar mais algumas traduções para vocês entregarem semana que vem, junto com essas? Para a gente praticar um pouquinho mais de tradução? Não? Deixa só essas mesmo? Tá bom. Então, vamos deixar só essas. Já fica valendo como nota para a semana que vem. E eu vou fazer uma nova exposição desse valor, desse aqui, e nós vamos trabalhar também o particípio ativo, que é o kotel. Kotel, o ativo, e tem o passivo, que é o katum. Aqui. Ele nem é usado aqui o passivo nem é ensinado nessa lição. Mas vamos... e ele vai ter o masculino, ele vai poder usar no singular, no plural, e no feminino singular e no singular feminino plural. São 4 formas apenas do kotel, né, do particípio, e o importante é saber usar, como usar. Tem ali, aqui, ó, os verbos fracos, ele dá vários exemplos de como isso acontece e tal, mas eu vou fazer isso aqui bem explicadinho, tintim por tintim, para vocês terem essa lição e darem mais uma olhada. Tá bom? Gente, bons sonhos, sonhem com o infinitivo, com o kitol e com o kotel. Kitol, infinitivo construto. Katol, infinitivo absoluto. E kotel, o particípio ativo masculino. Depois nós vamos ver direitinho. Lembra desse padrão, dessas letrinhas que você vai conseguir se colocar aí, tá? Sleep learning, gostei. Bom método. Né? Tudo que vocês não aprenderam em 1h30, vocês aprenderam em 3 minutos agora com essa minha explicação. Espero. Um abraço, gente. Deus abençoe. Boa noite para vocês. Boa noite. Nós vamos aprender esses negócios, viu? Eu juro para vocês. Estou mandando a chamada para o senhor, tá? Tá bom, Samuel. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. E vamos... Boa noite a todos. Vamos trabalhando aí. E eu acho que a gente chega lá.